No vídeo de hoje, uma das perguntas que a gente mais recebe e uma das questões que mais gera desconforto em novos investidores em ativos imobiliários. Financiamento é vilão ou aliado no investimento imobiliário? E é esse o tema que a gente vai explorar hoje. Então, investidor de verdade compra à vista? Tem gente que diz que quem financia não é investidor de verdade. Mas será que financiamento sempre atrapalha? Ou será que, em alguns casos, ele pode ser o seu maior aliado? Aqui a gente tem uma opinião muito bem formada que a gente gostaria de compartilhar com vocês e a gente espera que, junto desse conteúdo e mais outros que a gente preparou, que fique claro aqui como é que um financiamento deveria ser olhado. Então, primeiramente, financiamento é alavancagem, não só dívida. Ao financiar, você usa o dinheiro do banco para comprar um ativo que pode gerar renda ou valorização. Se o retorno for maior que o custo da dívida, quem está trabalhando por você é o banco. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem de dívida como alavancagem, né? Um ativo está muito alavancado, um ativo está pouco alavancado, dá para alavancar mais esse ativo. Por que alavancagem? Porque, de um ponto de vista de finanças corporativas, de um ponto de vista de retorno, a dívida pode ser uma alavanca de valor, ou seja, ela pode te trazer mais retorno do que se você tivesse só financiado esse imóvel com capital próprio. E tudo isso é feito com financiamento tradicional bancário, mas o segredo é o retorno do seu ativo tem que ser maior do que o custo da sua dívida. E quando que o financiamento é aliado? Quando os juros estão em patamar aceitável, você encontra um imóvel com preço abaixo do mercado, o aluguel cobre parte relevante da parcela, e quando a gente quer dizer relevante, a gente quer dizer toda, e você mantém reserva com valor que você não usou à vista. Isso aqui é uma regra de gerenciamento, sempre tem ali uma reserva de 6 meses, 12 meses, isso vai depender do seu perfil de risco, para você cobrir eventuais períodos de vacância. E aqui a questão, o segredo de financiamento é usar o banco ao seu favor. É, é uma poderosíssima arma de retorno para o investidor. Então você compra um imóvel de 400 mil por 320 mil. Você financia 250 mil com juros de 9% ao ano. O aluguel é de 2.200 reais e a parcela sai por 1.900. Você investiu pouco e ainda ficou com caixa. E nesse caso, o financiamento acelerou o seu patrimônio. E tem um elemento aqui que você tem aqui uma parcela do financiamento em cima do seu ativo. Na medida em que você vai amortizando essa sua dívida, a sua parcela desse ativo vai aumentando. Então, a cada ano que passa, existe aí quase que, de certo, uma valorização patrimonial sua por dois fatores. Um, a amortização de dívida, e dois, se você comprou bem, que nem a gente explorou nos nossos vídeos anteriores e nossos cursos e em inúmeros conteúdos nossos, a valorização do imóvel ocorreu. Então, você está ganhando retorno do imóvel, a valorização por conta da amortização da dívida e a valorização por conta dos fundamentos ali regionais do imóvel que fazem dele ser um bom investimento. E quando que o financiamento vira um problema? A parcela aperta o seu orçamento, o aluguel não cobre, você comprou por impulso ou emoção e o imóvel não tem perspectiva de valorização. Aqui você praticamente optou por todas as piores condições. É, ao você pegar um financiamento de banco, você tem que redobrar a sua atenção, porque essencialmente você vai ter custos novos, que se você tivesse comprado só com o seu caixa, você não teria, e esses custos novos, por óbvio, é os juros e a amortização da dívida, e se você não prestar muita atenção no seu investimento, e o seu rendimento não for suficiente para cobrir esses custos, duas coisas podem acontecer. Uma, você vai ter que injetar mais capital nesse ativo para que você arque com esses custos, e uma vez que você está fazendo isso, ele deixa de ser um ativo e ele passa a ser um passivo. E dois, na pior das hipóteses, pode existir uma inadimplência do seu crédito, e aí o banco vai recorrer, o banco, seu credor, vai recorrer para os meios legais que ele tem à disposição dele de acordo com o contrato que ele celebrou. Parcelas altas com aluguel ruim é igual a prejuízo, certo? Um dos erros mais comuns é financiar o imóvel achando que o aluguel vai pagar tudo, só que nem sempre ele paga. E se a vacância for alta ou os custos forem maiores do que parece, você vai perder dinheiro. A gente detalhou vários desses erros no nosso blog e a gente também já explorou em vídeos anteriores do nosso curso o que faz ser um bom investimento e o que não faz ser um bom investimento. Então, qual que é a diferença aqui de financiamento e pagando investimento à vista? Com o mesmo valor que você daria na entrada, dá para comprar um imóvel mais barato à vista ou aplicar em algo que renda mais. É aqui que entra o papel do comparável e da planilha. Em outras palavras, você tem que fazer cálculo. Se você quer fazer a melhor decisão financeira para você e para sua família e garantir aqui rentabilidade, liberdade financeira, paz de espírito e chega desse estresse financeiro, você precisa colocar na planilha os seus custos, suas oportunidades e o que significa um versus o outro para que você possa fazer a alocação de capital mais apropriada para o seu perfil de investidor. Em outras palavras, qual é o seu perfil de risco e retorno.
Dívida tem risco, mas dá para controlar. Como toda alavancagem, o financiamento exige disciplina, reserva de emergência, planejamento realista e contar com a vacância e manutenção. É ferramenta, não mágica. E mais uma dica aqui que não está no slide. Quando você estiver fazendo a sua análise, vamos supor que o seu rendimento previsto para esse imóvel é 1.000 por mês e os seus custos são 300. Coloca um caso nos seus cálculos, na sua modelagem financeira, na forma que você estiver fazendo análise, em uma situação onde a sua receita é 100 a menos e os seus custos são 100 a mais. E coloca a dívida nesse cenário e vê o que acontece com o seu retorno. E começa a brincar com essas alavancas de valor, receita e custos, e vê até onde é o limite do estresse que esse seu ativo que está pensando em comprar consegue suportar até você falar, esse aqui não é um bom investimento para mim. Se chegar nesse ponto antes do limite da realidade, quer dizer que você está aqui exposto ao risco. Se acontecer depois, quer dizer que é um bom investimento, você tem mitigado, estudou o risco até o seu extremo e você tem aí uma certa gordura de retorno para ficar tranquilo. E não entra no financiamento com achismo. Sabe o custo efetivo total, calcula o retorno líquido do aluguel, compara com opções de renda fixa e analisa o cenário de valorização do imóvel antes de fechar qualquer coisa. Existem vários métodos que você pode trabalhar ainda mais com o financiamento, como uma realavancagem em alguns anos e um valor ainda superior se teve uma valorização de imóvel, mas tudo é uma questão aqui um pouco mais profunda, que por um óbvio, para um vídeo de curta duração que nem é aqui no YouTube, a gente não consegue explorar, mas a gente vai, por óbvio, ter um monte de conteúdo sobre isso na chave certa. E financiamento não é um problema, é a decisão mal feita. Muita gente perde dinheiro com financiamento, mas na maioria das vezes o problema não é o crédito, é a pressa, é a falta de análise e o otimismo sem base. Com estudo e cálculo, o financiamento pode ser um grande aliado. No curso introdutório, a gente disponibilizou uma planilha que pode ajudar vocês aqui no cálculo de um ponto de vista educacional. Lá você vai ver o que que significa, de um ponto de vista simples, mais prático, o que que é o custo de um aluguel versus o custo de um financiamento versus a receita de um aluguel, como é que, se você mudar uma alavanca de valor versus a outra, o que que acontece com o seu retorno, e tudo isso está no nosso curso introdutório. E isso conclui nosso vídeo com uma simplificação de tudo. Financiamento não é o vilão. O que é o vilão é uma decisão mal feita que faz você perder dinheiro. Agora, quando você tem um bom entendimento do ativo, tem um bom entendimento dos conceitos por trás do ativo, do financiamento, da sua tese de investimento, o financiamento é sim um aliado. E tudo isso a gente quer continuar esclarecendo para vocês de forma pragmática, de forma objetiva. Caso você tenha dúvidas, fique à vontade de comentar aqui nos comentários desse vídeo, a gente vai te responder. A gente quer interagir com vocês, a gente quer entender quais são as barreiras que estão impedindo você de entrar nesse mundo de investimentos imobiliários, e a gente quer ajudar vocês a ter mais clareza e atingir os seus objetivos de liberdade financeira. Esse é o nosso propósito aqui na Chave Certa e a gente está aqui para te acompanhar do começo até o fim. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está sempre liberando mais conteúdo, seja por aqui, seja nas outras mídias sociais, seja no nosso blog, seja nos cursos pagos, seja nos cursos gratuitos. A gente sempre está aqui para te apoiar, escutar, fala com a gente, que a gente vai preparar os conteúdos que você precisa para garantir aí uma vida financeira melhor e melhor e providenciando paz e espírito para você e seus familiares.